Continuando a nossa apresentação do resumo do texto de Peter Simmons sobre significado e linguagem em Edmund Husserl, que é, como disse, é um texto mais aprofundado. Para Frege, nem todo significado, ou sim, precisa ter objeto. Há sentido sem objeto. Por exemplo, Odisseu. Não há a pessoa, o objeto. A série menos convergente também não é possível encontrá-la. Filósofos como Meinong, por sua vez, defendiam que toda ideia precisa ter um objeto. E há objetos, para Meinong, que não são existentes, por exemplo, o quadrado redondo. Husserl discorda dessa última posição, mas não é nada claro a respeito. Diz ele: se tenho a ideia do deus Júpiter, eu tenho uma experiência apresentativa em minha consciência. O objeto imanente não é mental, mas também não é externo. Ele não existe de modo algum. Ou seja, parece que o objeto intencional não é aqui o portador do nome, pois o nome Bismarck refere-se ao grande chanceler alemão, mas o objeto intencional do nome Deus Júpiter é alguma coisa que não é mental, é imanente, mas também não é externo. Ele não existe de modo algum. Ou seja, ele não sabe. Indexicais. A dificuldade mais séria para o platonismo de Husserl são expressões cujo significado varia, como eu, tu, isso, aquilo, aqui, ontem, abaixo. Ele chama de expressões essencialmente ocasionais. Essas expressões essencialmente ocasionais são aquilo que hoje chamamos de indexicais. Fora das ocasiões de uso, essas expressões possuem apenas um significado incompleto para Husserl, um significado chamado de significado indicador. Hoje se usa a palavra role, papel. B. Nas circunstâncias de uso, esse significado indicador é completado para Husserl por um significado indicado, que hoje nós chamamos de content, de conteúdo, do indexical, que é uma função em parte conceitual e universal que emerge. Ora, alguma coisa parecida com aquilo que Frege pensou ou sugeriu em O Pensamento. Então, essa teoria tem a vantagem de impedir a subjetividade e flutuabilidade dos significados quando nós usamos expressões indexicais, porque elas têm um significado indicador que é complementado por um significado indicado, e esses significados são certamente pertencentes a um reino platônico. Gramática dos significados. Husserl distingue entre expressão sem sentido, senseless, e expressões que têm sentido, mas não podem referir-se a nada real, por exemplo, quadrado redondo. As últimas são absurdos formais ou materiais, como quadrado redondo, no sentido de que as suas intenções significativas não podem ser preenchidas. A lógica formal tem como objetivo excluir absurdidades formais. Exemplo, a lei lógica não é possível que há e não há. A lei da não contradição. Mas elas pressupõem um todo significativo determinado por uma gramática pré-lógica. Husserl distingue entre entidades que não podem existir sozinhas, ou momentos, que hoje nós chamamos de tropos, que são partes de um todo maior. Por exemplo, essa cor vermelha que vocês estão vendo aqui, aquela forma, ou essa forma. Isso não pode existir sozinho. Essa forma, essas cores não podem existir sozinhas. Agora, B, aquilo que pode existir sozinho, que são as peças. Ele chama de peças, como a perna de uma cadeira, o visor de um computador. E são
todos que podem ser partes destacáveis. Eu posso destacar teclas do meu computador, por exemplo, são peças. Um todo completo precisa de algo que ligue as suas partes, senão seria mera pluralidade, um amontoado. E aquilo que liga é o que Husserl chama de fundação. A fundação não pode ser uma terceira coisa, tal como as outras, pois se for isso, ela vai exigir uma nova fundação, e assim sucessivamente. A fundação é como uma lei geral, ela é uma regra, nós diríamos. Husserl é um filósofo sutil, sofisticado, como vocês veem. Para Husserl, tudo pode ser nomeado independentemente. Por isso, ele não cairia também no paradoxo do conceito de cavalo, de Frege. Esse paradoxo é o seguinte: um conceito ele só pode ser representado, referido, quando o termo conceitual está na sua posição predicativa, porque o conceito mesmo, a referência do termo conceitual, é incompleto. E essa incompletude só existe enquanto ele está funcionando, está sendo referido numa frase através de um predicado em sua função predicativa. Mas se você transforma esse predicado num nome, se o nominaliza, aí ele passa a se referir a algo completo, que é o objeto do nome, e deixa de ser um conceito. Por isso, o conceito de cavalo não é um conceito para Frege, porque quando você nominaliza conceito de cavalo, chamando de o conceito de cavalo, através de uma descrição definida, ele passa a se referir a um objeto. Ora, mas esse problema não existe para Husserl, porque o conceito pode ser nomeado independentemente. Ele não é uma entidade objetiva incompleta. O conceito de cavalo simplesmente nomeia aquilo que é um cavalo. Expressa como uma expressão verbal, mas não nomeia. Aquilo que é um cavalo expressa como uma expressão verbal, mas não nomeia. Por isso, o conceito de cavalo não é um conceito, seria para ele apenas uma frase falsa, porque o conceito de cavalo é um conceito. Ele nomeia o conceito. Teoria do significado nas ideias. O segundo grande livro, a segunda grande mudança no pensamento de Husserl foi a composição do livro Ideias, por volta de 1912, enquanto que as investigações lógicas foi em 1901. E nesse ínterim ele estuda Kant e reformula as suas ideias. Muita coisa é repetida dentro de uma terminologia diversa, mas há também novidades. Então, em 1908, isso marca um período de transição. Ele distingue entre significados espécie das investigações, segundo o qual, embora os atos de identificação sejam transitórios e individuais, os significados são ideais e não multiplicáveis pela repetição, por exemplo, o número 1, ou o conceito de leão, o significado da palavra leão, e o significado fenomenológico ou noemático. E ele distingue também entre o objeto intencional como tal e o objeto intencionado no modo pelo qual ele é intencionado. Por exemplo, o vencedor de Iena e o perdedor de Waterloo são modos diferentes pelos quais nós intencionamos um objeto, que é Napoleão. Ele mais tarde vai chamar esse objeto intencionado no modo pelo qual ele é intencionado, de noese. É o significado noemático, algo bem freguiano. No livro Ideias, o que temos são a noesis, o significado noemático, o modo de intencionar, digamos, semelhante ao modo de apresentação freguiano, e o noema, ou os noemata, no plural, que são os objetos intencionais. Então, ambos pertencem ao reino fenomenal. Uma característica dessa virada, da virada chamada virada transcendental de Husserl nas ideias, é de que a verdade e as referências estão entre as coisas postas entre parênteses. Um problema é como podemos referir ao mesmo objeto de modos diversos. Análise dos noemata. Para Husserl, cada noema
tem um cerne, ou núcleo, formado de 3 elementos. Quer dizer, nós estamos falando dos noema ou noemata, que ele quer analisar. Esse cerne formado de 3 elementos, o primeiro deles é o substrato. É um X, é um sujeito de predicados, uma espécie de cabide, uma forma abstrata ocorrente no noema. Ele, às vezes, chama isso de substrato, ou, no estilo de Locke, de um não sei o quê. 2. Nós temos um conjunto de momentos, que também são constitutivos dos noemata. São um conjunto de tropos. O Russell estava perto de uma teoria dos tropos. É um conjunto de momentos qualitativos. E terceiro, os modos de preenchimento dessas qualidades. Não sei precisamente que espécie de objetividade tem isso para pertencer ao noema e não a noesis. Bom, seja como for, o objeto pode ser dado em diversos momentos estéticos, pode ser dado como real, como ficcional, como duvidado, etc., e em um horizonte de possíveis determinações. E pode ser sempre mais determinável, na medida em que ele é dado de diversos modos. No livro Experiência e Julgamento, Russell investiga a base experiencial da predicação. A experiência é dada em totalidades, em feixes pré-empacotados. Nós focamos nossa atenção em peças ou momentos desse todo, retendo o todo implicitamente. Assim, em uma xícara, eu posso focar a sua alça. Aqui, por exemplo, eu foco a alça ou a sua cor. No caso, é uma xícara preta. Ou, no desenho, é uma xícara azul. A cor é o momento. A alça é uma peça da xícara. A cor é um momento ou um tropo. E a xícara é um conjunto de tropos e um conjunto de momentos e peças. Então, há um todo, uma parte e uma relação parte-todo. E ele distingue 2 tipos de predicação. Tem para a relação parte-todo, especialmente das peças, como a alça e a xícara, e é uma relação de predicação, como, por exemplo, é preto ou é azul. Mas uma predicação como a xícara é azul não só estabelece a relação de ser do momento particular azul da xícara, mas também uma relação com o atributo, tipo ou espécie universal do azul. De qualquer modo, são os momentos que são diretamente percebidos e não os tipos. Seja como for, na predicação a xícara é azul, você tem indicado o momento particular do azul, e isso remete também na predicação ao atributo tipo ou à espécie universal do azul. São 2 funções da predicação. Bibliografia: Peter Simmons, Meaning and Language, no Cambridge Companion to Russell, que é um excelente compêndio.